Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Professor Jefferson Souza na área, o seu professor de matemática. Dando continuidade à resolução de questões da banca Facete, hoje trago aqui algumas questões de um tópico muito importante, que é o tópico de porcentagem, beleza? Essas questões que vou resolver aqui hoje são todas questões que já foram aplicadas em provas passadas pela banca Facete. Então, se você está se preparando para algum concurso que a banca Facete vai organizar, então fica por aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Outra coisa que eu vou falar, baixa o material dessa aula aqui, ó, na descrição desse vídeo, porque você tenta resolver antes ou vai resolvendo junto comigo, tá certo? Então, vamos para a questão. Primeira questão diz o seguinte: em um certo conjunto habitacional existem 800 apartamentos. Então, tem um total de 800 apartamentos, né? É o meu 100%. Desses possuem 3% possuem apenas um quarto. Certo? 3% desse total de apartamento de 800 apartamentos tem apenas um quarto. Dos apartamentos restantes, ou seja, do que sobrar, metade, certo? Metade tem 2 quartos. Beleza. Metade tem 2 quartos. E a outra metade não possui quartos, só apenas salas. Qual é o número total de quartos? Ó, ele quer saber o total de quartos, né? Total de quartos que esse conjunto habitacional possui. Vamos lá. Vamos para a primeira situação, né? Que é 3% de 800, né? Porque 3% possui um quarto. Então, vamos lá. 3% de dado multiplica, certo? De 800. Isso dá quanto? 3% é aquela coisa 3 sobre 100. Beleza. Vou simplificar, né? Esses dois zeros aqui de cima por esses dois zeros aqui de baixo. Então, eu vou ficar com apenas a multiplicação aqui, ó. De 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Então, 24 apartamentos. Beleza? E de cara a gente já vai conseguir a quantidade de quartos, né? Porque ele fala que 3% tem apenas um quarto. Então, a gente tem uma quantidade de 24 quartos. Essa aqui já é a primeira informação sobre quarto, né? Agora vamos lá. Dos apartamentos restantes, metade tem 2 quartos. Então, se 24, tá aqui, ó, 24, de um total de 800, quer dizer que 800 menos 24, isso vai dar o meu restante, né? Para eu não necessitar calcular 97% de 800, que vai ser a mesma coisa. Então, eu vou só subtrair, né? Ó, como tem muito zero aqui, o que é que a gente pode fazer? Eu posso subtrair um daqui de cima e um aqui embaixo, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou ficar com a subtração de 800 menos 1, 799. 23 menos 1, 24 menos 1, dá 23. Isso é uma tática para facilitar o cálculo, tá certo? Eu tirei um de cima e um de baixo, então não vou alterar meu resultado. 9 menos 3 é 6. 9 menos 2 é 7. E aqui 7 menos 0 vai ficar 7. Então eu vou ter um total, ó. O que sobrou de quartos foi isso aqui, ó. Tá certo? 776 quartos, né? Eles possuem, a questão disso, que o restante possui, tem 2 quartos, né? A metade disso aqui tem 2 quartos. A metade disso tem 2 quartos. Ó, para ser mais rápido, pensa comigo. Se metade disso aqui, ó, metade disso aqui tem 2 quartos, não é a mesma coisa que eu pensar que todos os apartamentos têm um quarto. Você consegue ir por esse raciocínio?
Comenta aqui para mim se você consegue alcançar esse raciocínio. Se metade tem 2/4, não é a mesma coisa que tudo ter apenas 1/4? Se você não entendeu, então vamos dividir, né? Já que está dizendo que é a metade, para você ver que a gente vai voltar para a mesma situação. Vamos dividir 776 por 2, né? Porque ele disse que é a metade. Vou apagar aqui e fazer. 776 dividido por 2. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Quantos 2 cabem em 7? 3, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Para 7 resta 1. Vou descer esse 7 aqui, ó. Quantos 2 cabem dentro de 17? 8, né? Porque 8 vezes 2 dá 16. Para 17 resta 1. Vou descer esse outro 6 aqui, ó. Dá 8 de novo. Porque 8 vezes 2 dá 16. Para 16 resta nada. Beleza. Então, 388 quartos possuem... Não, 388 apartamentos possuem 2/4. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2, ó, né? Para encontrar a quantidade de quartos. Então, eu vou ter um total de 2 vezes 8 é 16. Fica 6, sobe 1. 2 vezes 2 é 16, mais 1, 17. 3, sobe 1, né? 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1, 7. Então, ó, voltei para a mesma situação, tá vendo? Voltei para a mesma situação. Então, eu tenho um total de 776 quartos, né? Nessa segunda parte. Agora, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que somar as quantidades de quartos aqui, ó. Porque aqui eu tenho 24 e aqui eu tenho 776. Então, eu vou somar 776 mais 24, né? 24. E aqui eu encontro a quantidade total. Deixa eu apagar isso aqui. Melhorar. E aqui eu encontro o total de quartos nesse conjunto habitacional. 6 mais 4 dá 10. Sobe 1. 7 mais 2 é 9. Mais 1 é 10. Sobe 1. 1 mais 7 dá 8. Então, 800 quartos. Ó. 800 quartos. Gabarito letra C, né, possuem nesse conjunto habitacional. Diz para mim aí nos comentários se você entendeu essa questão, se ficou alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo, tá certo? Questão 2. A questão 2 diz o seguinte: em uma floricultura, um buquê de rosas, ó, de 12 rosas, e um arranjo de 10 margaridas, certo? 10 margaridas, tinha o mesmo preço. Isso é importante, ó. Tinha o mesmo preço. Após uma semana, o preço da rosa caiu 2%, ó. Rosas... Desculpa, minha gente. Rosas caiu 2%, né? Diminuiu 2%. Enquanto o preço de margaridas subiu 10%. Beleza, rosa diminuiu e margarida aumentou. Qual será o aumento no custo total, né, comparando com o preço anterior, ao comprar 12 rosas, né, um buquê de 12 rosas e um buquê e 10 margaridas, após essa mudança de preço? Vamos lá. Seguinte, eu vou ter aqui rosas e margaridas. Beleza. Eu não sei o valor que é o buquê de rosa e o buquê de margarida, mas eu sei que a quantidade o valor, né, do buquê de rosas é igual ao valor do buquê de margarida. Então eu vou atribuir um valor qualquer. Eu vou atribuir um valor de R$100, por exemplo, para o buquê de rosas, e automaticamente eu vou ter R$100 também para o buquê de o arranjo de margaridas, né? Dessa forma, eu vou ter um total de R$200. Né? Uma pessoa que for comprar um buquê e o arranjo
vai desembolsar R$ 200. Isso é um valor fictício, tá certo? Isso foi eu que atribuí. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para as situações, né? Que ele disse que o preço das rosas, ó, preço de rosas caiu 2%. Então, rosas, tá aqui, ó, que é R$ 100, né? Um valor fictício. Ó, vai ser 2%. Deixa eu desativar aqui o forma automática. 2% de, ó, multiplica R$ 100, né? 100. Vou cortar esses dois zerinhos aqui com esses dois zerinhos aqui. Então, eu vou ter um desconto de R$ 2. Logo, o preço da rosa agora, ó, o preço da rosa agora vai ser R$ 98. Acompanhou? Porque era 100, ó. Era 100 e eu tirei R$ 2. Ela diminuiu 2%, né? Então eu tirei R$ 2. 98. Beleza. E agora o preço da margarida disse que aumentou, né? 10%, ó, subiu 10%. Subiu 10%. Então aumentou 10%. Vou descobrir primeiro quem é 10%. Calcular aqui, ó. 10% de R$ 100. Vou simplificar, né, cortando esses dois zeros por esses dois zeros. Então, eu vou ter que R$ 10 aumentou, né? 10% de 100 é R$ 10. Nesse caso, que é R$ 100. Então, a margarida passou a ser agora, o valor do arranjo de margarida passou a ser agora R$ 110. Né? Quando a gente somar, uma pessoa que for comprar o buquê de rosas e o arranjo de margaridas, depois desse reajustes, ele vai ter que desembolsar um total de R$ 208, né? Então aumentou R$ 8. Vocês conseguem perceber isso? Que aumentou R$ 8, porque era 200 e aumentou para 208. Então R$ 8 foi o aumento. Agora vamos descobrir a taxa percentual. Vamos lá. Vê só. Eu sei que R$ 200 era o meu 100%. Beleza? R$ 200 era o meu inicial, porque até fala aqui, comparando com o preço anterior, né? Ó, comparando com o preço anterior. O valor agora, na verdade, o aumento foi de R$ 8. Então, vou botar R$ 8 aqui, né? Isso vai equivaler a quantos por cento? Uma regra de 3 simples. O que é que eu faço na regra de 3 simples? Vou multiplicar cruzado aqui, ó. 8 vezes 100, certo? 8 vezes 100. E igualar a 200 vezes x, né? 8 vezes 100 e 200 vezes x. Então, eu vou ter aqui o seguinte. 200 vezes x vai dar 200x. 8 vezes 100 vai dar 800. Então, eu vou passar esse 200 para o outro lado. Vou passar esse 200 aqui, ó. O outro lado dividindo, porque ele estava multiplicando, né? Então, eu vou ficar com x é igual a 800 dividido por 200. Vou cortar esses dois zerinhos aqui para simplificar com esses dois aqui. Então, x, né? X%, que é o meu aumento, vai ser igual a 8 dividido por 2 é 4. Então, é 4%. 4% foi o aumento, né? Em relação ao preço anterior. Gabarito, letra B. Entenderam, minha gente? Comenta aqui, né? Curte, compartilha com seus amigos, para a gente poder estar sempre ajudando as outras pessoas também. Terceira questão. A terceira questão diz assim: um saco de areia úmida tem inicialmente 95% do seu peso composto por água, certo? E 5% composto por componentes sólidos. Beleza. Durante o processo de secagem, parte da água evapora, reduzindo a porcentagem de água para 90%.
do seu peso total. Após esse processo, o peso do saco de areia, passa a ser 6 kg. Qual era o peso original? A pergunta é qual o peso original do saco de areia úmida antes da secagem. Beleza. Vamos fazer o seguinte, são duas situações, né? Tem a primeira situação, eu vou desenhar uma barrinha aqui que vai representar o saco de areia. Na primeira situação e na segunda situação. Beleza. Vou ter aqui uma parte que é água, outra parte que é resíduo sólido. Essa partezinha aqui, ó, que vai equivaler na primeira situação a 5%, vai ser água, e nessa segunda situação vai equivaler a 10%. Por quê? Eu vou explicar. Aqui vai ser água, deixa eu pintar bem direitinho para ficar bem claro, né? Água, essa segunda situação aqui é água. Água aqui também. A parte amarela vai ser representada pelos resíduos sólidos. Beleza. Para anotar aqui. Na primeira situação, 95% é água e 5% é resíduos sólidos, componentes sólidos. Na segunda situação, ela diz que depois que secou, a parte de água passou a ser 90%. Então, para completar meus 100%, o resíduo sólido vai representar 10%. Beleza. E também sei que nessa segunda situação aqui, ó, depois da secagem, passou a ser 6 quilos, né? 6 quilogramas. A questão fala, passou a ser 6 quilos depois da secagem. Então, primeiramente, vou calcular aqui, desses 6 quilos, quanto é a parte sólida. Por que eu vou fazer isso? Porque a parte sólida ela não varia, né? O peso da parte sólida é constante. Porque o que vai diminuir é a quantidade de água, né? Então, 10%. Vou melhorar esse 10 aqui. 10%. 10 por 100. Dia, multiplica 6. Né? Vou simplificar aqui. Cortar esse zerinho com esse zerinho. E agora, 6 vezes 1 é 6. Dividido por 10 vai dar 0,6 quilogramas. Por quê? Dividir por 10 é a mesma coisa que pegar a vírgula que está aqui, ó, e andar uma casa para a esquerda, que foi o que eu fiz aqui. Beleza. Então, 0,6 quilos é a minha quantidade, o meu peso da parte sólida, do componente sólido. Então, a gente sabe que ele não varia, né? Porque o que evaporou foi a água. Logo, eu sei que essa parte aqui, ó, também vale 0,6 quilos. Então, vamos fazer uma regra de 3 aqui, ó. 5% vai também equivaler a 0,6. Por quê? Novamente, porque a parte sólida, o componente sólido não muda. O que mudou aí, o que diminuiu foi a quantidade de água, porque ela evaporou. E eu quero saber justamente essa porcentagem aqui, ó. Então, eu vou chamar de X. Não, calma aí. Eu quero saber o peso, né? Então, eu vou chamar de X, ó. Que eu quero saber o peso, que aqui é quilogramas e aqui é a parte de porcentagem. Então, aqui 100%, porque eu quero saber o peso total, né? Se eu quiser saber somente o peso da água, eu botaria 95%, mas como eu quero saber o peso total, é 100%, né? Logo, a gente vai fazer a regra de 3 simples. Como é que a gente faz? Multiplica cruzado, ó. Pega essa parte aqui, ó, multiplica por essa. Depois, bota o sinal de igual, pega essa parte aqui, ó, e multiplica por essa. Beleza. Então, eu vou ter 5 vezes x, 5x, igual 0,6 vezes 100, é andar, multiplicar por 100 é andar para a direita 2 casas decimais, né? Então, eu vou ficar com 60. Porque 0,6, eu vou pegar aqui, ó, mostrar para vocês. A vírgula está aqui, ó, ela vai andar para uma casa, 2 casas. Então, vai dar 60, beleza? Beleza.
Esse 5, ele está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo, porque é o que eu quero descobrir, né? São operações inversas, multiplicação e divisão. Então, eu vou ficar com 60 dividido por 5. Logo, o meu peso total vai ser igual a 12. Beleza? Então, gabarito letra C. Essa questão aqui, ela é um pouquinho, a interpretação dela é um pouquinho mais sofisticada, mas dá para a gente fazer, beleza? Se você continuar estudando aqui comigo, assistindo meus vídeos, você vai conseguir chegar na prova e tirar de letra, beleza? Então, minha gente, é isso. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.